um comerciante que vendeu fogos, estou aqui roubando, aqui olhando para o telão, para autor das explosões é intimado pela PF. A Polícia Federal intimou o comerciante que vendeu fogos de artifício para autor das explosões na Praça dos Três Poderes em Brasília a prestar depoimento. Fernando Barra Mansa Pereira, de 67 anos, que vocês estão vendo aí na foto, ele vai prestar, está previsto para ele prestar depoimento nesta tarde em Brasília, lá na sede da PF. Ele que vendeu os fogos de artifício que Francisco Vanderlei Luiz, o chaveiro, que usou no atentado. O nosso repórter do UOL estava entrevistando o comerciante quando a PF chegou. A reportagem estava lá na sua loja de fogos, na Ceilândia, no Distrito Federal, quando os agentes da seção antiterrorismo da PF chegaram. Horas antes, o comerciante tinha dado uma entrevista para uma emissora de TV. Ele disse que vendeu fogos a Luiz nos dias 5 e 6 de novembro. Ele exibiu as notas fiscais e os comprovantes de pagamento, mostrando que o autor das explosões em Brasília usou um cartão que não exibe o nome do cliente. Ele comprou, olha, um torta Zeus com 64 tubos de 20 milímetros, é o que mostra na nota, e também queria fogos mais potentes, mas o comerciante que fez a venda para ele disse que não tinha nada na loja. Ele voltou no dia seguinte, depois comprou um outro, pagou R$ 1.250 por um outro chamado Torta 3G. Pereira disse que só vendeu essas duas caixas de fogos de artifício. No entanto, ele afirmou que pelas imagens dos destroços que ele viu na TV, havia outros fogos de artifício usados pelo chaveiro no ataque ao STF. Ele negou ter vendido esses outros aparatos. Eu vou também andar um pouquinho mais na nossa discussão para conversar com a Carol e com o Couto. Queria trazer para vocês uma matéria que também foi feita sobre uma entrevista que o pessoal fez com a a primeira mulher do Francisco Luiz, que conta que o autor desse atentado, ele enlouqueceu após Bolsonaro perder. Eu acho que não é essa, a gente já vai mostrar a matéria, porque a gente consegue discutir um pouco mais essa questão do discurso do ódio. Olha essa matéria feita pela Catarina Scortese, da Folha de São Paulo. Ela está contando que a cuidadora Margarete Versino, 57 anos, que foi casada com o Francisco Vanderlei Luiz, que era conhecido como França na década de 80, eles viveram juntos por 17 anos e tiveram 2 filhos. Ela diz que ele nunca foi engajado ou interessado por política, o que só aconteceu nos últimos anos a partir da chegada de Jair Bolsonaro ao Planalto em 2019. E ela conta ainda que quando Bolsonaro perdeu em 2022, ele enlouqueceu. E aí ela diz, acho que foi ali que começou um problema mais forte, sabe? E o relato dela, ela diz, a gente tentava dizer para ele, França, isso não é normal, mas não tinha outra conversa, ele estava indignado com a política. Nós vimos um fanatismo. E ela vai relatando que os filhos tentavam demover ele daquele fanatismo que ele estava desenvolvendo, mas eles não conseguiam. E aí ela conta que nunca tinha deixado de ser amiga dele, depois da separação, que eles tinham ficado, tinham tido um momento difícil, mas depois tinham se reaproximado, que está sendo um choque para os filhos. E ela diz, a gente acaba se culpando por não ter visto que ele estava tão doente. Agora eu queria voltar para conversar com a Carol e com o Couto. Carol, a Polícia Federal ainda está investigando, né? Se ele realmente agiu sozinho, se ele tinha outros comparsas, se ele tinha financiamento. Agora, se a gente pegar o relato da ex-mulher, se isso realmente for comprovado, ainda assim, ainda que ele tenha agido sozinho, é impressionante o impacto que o discurso de ódio da extrema-direita, que é adotado não só aqui no Brasil, mas no mundo, né, de contestação das eleições, contestação do rito democrático, contestação da forma, do resultado das eleições, acaba tendo nas pessoas. Sim, Raquel, eu acho que tem duas vertentes pelas quais a gente pode analisar essa situação.
Uma é a questão psiquiátrica. Assim, tem muitas pessoas falando, era só uma pessoa perturbada que se matou. As pessoas de direita têm dito isso, que era um ato isolado de uma pessoa perturbada. Sim, psiquiatricamente a gente vê que tem um problema que poderia ter sido olhado na questão da saúde mental. Mas existe também o impulsionamento desse discurso de ódio e o que esse impulsionamento é capaz de fazer em pessoas que têm problemas psiquiátricos ou não. E não só o que levou ele a fazer isso, mas também como o ato dele tem influenciado outras pessoas. Depois desse atentado, o STF já recebeu ao menos 1.000 ameaças. Não, desculpe. Desde o 8 de janeiro de 23 até ontem, a nossa reportagem confirmou que o STF recebeu ao menos 1.000 ameaças. E desde antes de ontem, desde o atestado, vem recebendo e-mails com endosso aos ataques à bomba feitos por esse chaveiro Francisco Vanderlei Luiz. Ou seja, endossando o ato, dando razão para essa pessoa que cometeu esse ato. Então, assim, a partir desse ato dele, isso pode ressoar em outras pessoas, né? O discurso de ódio aumenta de certa forma, várias pessoas dando razão para o ato desse cidadão, ou seja, fica uma corte ameaçada, a instituição fica sim ameaçada. É bom a gente ressaltar que o STF voltou a ter grades de contenção em volta do prédio principal depois desse fato. O STF estava usando esse tipo de contenção desde os atos de 2013, que resultaram depois no impeachment de Dilma Rousseff, até fevereiro desse ano. Em fevereiro desse ano, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, ladeado de outros ministros do STF, de outras autoridades dos outros poderes, foram até essas grades e, num gesto simbólico, retiraram essas grades e, a partir de então, ficou livre o acesso, claro, tem segurança, mas visualmente ficou livre o acesso até o STF, como foi pensado Brasília, né? Brasília foi pensada para a Praça dos Três Poderes ser uma praça do povo, em que as pessoas pudessem visitar. A gente que é daqui de Brasília, a gente se lembra de fotos de infância perto da Estátua da Justiça, as crianças subiam ali. Hoje é impensável esse tipo de coisa. Então, assim, o próprio exercício da cidadania fica comprometido com esse tipo de ato que a gente tem visto aumentar. E após esse atentado, isso é uma apuração nossa também, que aumentou a segurança. Os ministros do Supremo pediram um aumento nas seguranças deles pessoalmente, também na segurança do prédio, porque eles voltaram a se sentir vulneráveis daquela mesma forma como eles se sentiram depois do atentado de 8 de fevereiro de 23.